Imagine um avião cargueiro russo cruzando silenciosamente a fronteira do Irã, sem coletiva de imprensa, sem anúncio oficial, sem qualquer aviso. Apenas 69 dias após o início de uma guerra intensa, uma enorme aeronave russa pousa em Bushehr, carregando algo capaz de alterar completamente o equilíbrio nuclear do Oriente Médio. Isso não é roteiro de filme. É o tipo de terremoto geopolítico que está abalando agora mesmo os pilares da estratégia americana e israelense. Hoje no Battlefield Brief, vamos explicar toda essa situação, porque essa história é muito maior do que a mídia tradicional está mostrando. Antes de continuar, se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal. Deixe seu like e se inscreva, porque aqui falamos sobre os acontecimentos que realmente importam, sem propaganda, sem enrolação, apenas fatos e análises reais. Agora, vamos entender como chegamos até esse ponto. Durante décadas, Israel operou sob uma política conhecida como opacidade nuclear. Esse termo sofisticado descreve uma realidade simples. Israel possui armas nucleares. Todo mundo sabe disso, mas oficialmente ninguém fala abertamente. Nem Israel, nem os Estados Unidos, nem seus aliados. Essa ambiguidade garantiu a Israel uma posição praticamente incontestável no Oriente Médio. Eles tinham a bomba, seus vizinhos não. E essa vantagem era considerada a principal garantia da segurança israelense. Enquanto isso, o Irã passou quase 20 anos tentando diminuir essa diferença. Com programas secretos de centrífugas e instalações subterrâneas de enriquecimento de urânio, Teherã jogava um jogo de longo prazo. O mundo observava com preocupação enquanto o Irã aumentava cada vez mais o nível de enriquecimento de urânio. No início de junho de 2025, a Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que o Irã possuía mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%. O nível necessário para armas nucleares é de 90%. Ou seja, 60% ainda não representa material militar, mas está perigosamente próximo disso. Especialistas calcularam que, com processamento adicional, o Irã poderia produzir combustível suficiente para mais de 10 armas nucleares. Esse dado provocou ondas de choque em Tel Aviv e Washington. Mas existe um problema com ameaças geopolíticas. Elas raramente desaparecem de forma definitiva. O Irã não parou. O país se reorganizou e levou ainda mais operações para o subterrâneo. Novas instalações nucleares foram anunciadas e programas secretos continuaram funcionando. E mais importante, o governo iraniano deixou claro que seu urânio não sairia do país em hipótese alguma, nem para a Rússia, nem para os Estados Unidos, nem para ninguém. Quem quisesse aquele material teria que ir buscá-lo à força. Israel observava esse avanço havia anos e decidiu agir. Em junho de 2025, Israel lançou aquilo que ficou conhecido como a Guerra dos 12 Dias, uma grande campanha militar contra instalações nucleares e bases militares iranianas. Os Estados Unidos participaram dos ataques. Quando a operação terminou, o programa nuclear iraniano havia sofrido danos severos. Centrífugas destruídas, instalações atingidas e cientistas mortos. A inteligência americana avaliou que o Irã havia sofrido um enorme atraso em seu programa nuclear. O primeiro-ministro israelense declarou diante das câmeras que 2 ameaças existenciais haviam sido eliminadas: a ameaça nuclear e a ameaça dos mísseis balísticos. O governo Trump deixou claro que qualquer acordo aceitável exigiria controle americano sobre o material nuclear iraniano. Os Estados Unidos não estavam dispostos a entregar essa influência estratégica para Moscou. Mas Putin não abandonou a proposta. O Kremlin continuou repetindo a ideia nos meses seguintes. Inclusive, em abril de 2026, autoridades russas confirmaram que a oferta ainda permanecia sobre a mesa.
O ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou publicamente que exigir que o Irã abrisse mão totalmente do enriquecimento de urânio violaria o Tratado de Não Proliferação Nuclear. A Rússia não estava apenas fazendo diplomacia. Ela estava desenhando uma nova arquitetura estratégica, onde Moscou se tornaria peça indispensável no conflito nuclear mais perigoso do planeta. É aqui que a Rússia entra no jogo, e onde tudo fica ainda mais perigoso. Vladimir Putin acompanhava atentamente toda essa situação. Em junho de 2025, ele apresentou uma proposta surpreendente. Tanto o Irã quanto os Estados Unidos deveriam transferir o urânio enriquecido para a custódia russa. Segundo Moscou, a Rússia já havia feito isso antes durante o acordo nuclear de 2015. O país possuía infraestrutura, experiência e histórico para administrar esse tipo de material. Putin apresentou a proposta como uma solução prática para um impasse diplomático impossível. Washington rejeitou imediatamente a ideia. Então chegou o dia 28 de fevereiro de 2026. Enquanto negociações indiretas entre Irã e Estados Unidos ainda aconteciam em Omã e na Suíça, Israel e Estados Unidos lançaram a Operação Epic Fury. Foi uma das maiores operações militares da região em décadas. 2 grupos de ataque com porta-aviões, dezenas de aeronaves avançadas e toda a força aérea israelense atacaram o Irã simultaneamente. O primeiro ataque matou o líder supremo iraniano Ali Khamenei. O regime iraniano foi praticamente decapitado em uma única noite. A resposta do Irã foi brutal. Centenas de mísseis e milhares de drones foram lançados contra Israel, bases americanas no Golfo e países árabes que hospedavam forças dos EUEA. Mas o Irã também fez algo que abalou imediatamente a economia mundial. Fechou o Estreito de Hormuz. Cerca de 20% do petróleo mundial passa por essa rota marítima. O fechamento provocou caos nos mercados de energia e ondas de choque econômicas em cidades como Londres, Tóquio e Chicago. Um cessar-fogo parcial foi anunciado em abril de 2026, mas o estreito permaneceu praticamente bloqueado. E o impacto econômico continuou aumentando. Israel destruiu o reator nuclear do Iraque em 1981. Atacou instalações sírias em 2007 e passou anos sabotando o programa iraniano. A estratégia sempre foi a mesma: manter o monopólio nuclear a qualquer custo. Mas se a Rússia agora ajuda o Irã a manter acesso a material nuclear enriquecido, essa estratégia encontra um limite. Você não pode simplesmente bombardear um problema quando esse problema carrega as impressões digitais de Moscou. Com o Irã pressionado militarmente e suas instalações nucleares novamente danificadas, Moscou realizou sua ação mais ousada. Relatórios de inteligência indicaram que uma aeronave russa entregou uma quantidade significativa de material nuclear enriquecido ao Irã. Se confirmado, esse movimento representa a intervenção mais direta da Rússia na equação nuclear do Oriente Médio. A mensagem de Moscou era clara: a Rússia não ficará assistindo da arquibancada. Qualquer solução para essa crise passa por nós. Isso muda completamente o cálculo estratégico de Israel. Durante décadas, toda a segurança israelense se baseou na ideia de que nenhum outro país da região teria armas nucleares. A situação se tornou tão grave que 30 parlamentares democratas americanos enviaram uma carta ao secretário de Estado exigindo que Washington finalmente reconheça oficialmente o programa nuclear israelense. Eles questionaram quantas ogivas Israel possui, quais são seus sistemas de lançamento e o que realmente acontece no centro nuclear de Dimona. São perguntas que os Estados Unidos evitam responder há mais de 60 anos. O argumento da hipocrisia sempre esteve presente. Washington exige que o Irã tenha enriquecimento zero, enquanto Israel mantém um arsenal nuclear estimado entre 80 e 400 ogivas, sem jamais assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear.
Durante anos, o Irã utilizou esse argumento diplomaticamente. Mas agora, com guerra aberta e participação direta da Rússia, essa discussão deixou de ser apenas retórica. Ela se tornou o centro do conflito. O maior medo dos Estados Unidos não é apenas o urânio, é o sinal que ele representa. Se a Rússia consegue entregar material nuclear enriquecido ao Irã durante uma guerra ativa contra uma coalizão liderada por USA e Israel, isso significa que Moscou está disposta a desafiar diretamente a supremacia militar americana no Oriente Médio. Também significa que a estratégia de isolamento contra o Irã pode estar entrando em colapso. E mais importante, O próximo capítulo da história do Oriente Médio talvez não seja escrito apenas por Washington e Tel Aviv. Moscou também está escrevendo essa história. E Pequim observa tudo atentamente. Especialistas alertam há anos sobre o pior cenário possível: um Oriente Médio multipolar e nuclearizado. Israel já possui arsenal nuclear não declarado. O Paquistão é potência nuclear. A Arábia Saudita já afirmou publicamente que buscará armas nucleares caso o Irã consiga desenvolvê-las. As peças do dominó já estão posicionadas. A intervenção russa não derruba essas peças sozinha, mas torna muito mais difícil impedir essa reação em cadeia. Neste momento, o cessar-fogo continua extremamente frágil. As negociações seguem travadas. Os Estados Unidos exigem enriquecimento zero e controle total do material nuclear iraniano. O Irã se recusa completamente. A Rússia insiste em atuar como mediadora. Israel quer desmontar permanentemente o programa nuclear iraniano. E o Estreito de Hormuz permanece fechado, causando danos diários à economia global. O fator mais importante talvez seja o tempo. A inteligência americana ainda acredita que o Irã estaria a aproximadamente 1 ano de produzir material nuclear militar, mas isso considera que o país não receba ajuda externa. Se a Rússia realmente estiver fornecendo material enriquecido e apoio técnico, esse prazo pode diminuir drasticamente. E é exatamente isso que mantém estrategistas americanos e generais israelenses acordados durante a noite. Tudo isso significa que a supremacia nuclear americana no Oriente Médio está sendo desafiada em tempo real. As decisões tomadas nos próximos meses, em Omã, Washington, Moscou e Teherã, podem definir o equilíbrio de poder da região por toda uma geração. O resultado determinará se Israel continuará sendo a única potência nuclear da região ou se surgirá um equilíbrio muito mais perigoso. A história está sendo escrita agora mesmo. E entender esses movimentos oferece uma visão que a maioria das pessoas simplesmente não possui.